Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Quero dar uma boa noite também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos meditar nessa noite nas cartas de João, né? As cartas às igrejas da Ásia Menor. Nós vamos meditar nessa noite na última carta, a carta de Laodiceia. Carta à igreja de Laodiceia, amém? Todos acharam? Vamos acompanhar então. Presta atenção no texto e peço que logo após a leitura você, por gentileza, permaneça com a Bíblia aberta e nós vamos discorrer o texto e apresentá-lo de forma expositiva. Diz assim o texto sagrado. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Verso 15 do capítulo 3. Conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Verso 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante do texto lido da Tua poderosa palavra, primeiramente, ó Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, tudo aquilo que nesse dia de hoje, ó Pai, nós falamos, pensamos ou fizemos ou deixamos de fazer, que não agradou a Ti, que entristeceu o Teu Espírito Santo. Neste momento, ó Pai, invocamos o sangue do Cordeiro e pedimos perdão pelos nossos pecados. E também, ó Deus, que pela Tua bendita graça e misericórdia, que Teu Santo Espírito, ó Pai, possa ministrar aos nossos corações a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Que nós possamos, Senhor, sair daqui transformados, motivados e desafiados, Senhor, a sermos cristãos verdadeiros, Senhor. Cristãos que não apenas ouvem a Tua palavra, mas a praticam, Pai. Nós te pedimos humildemente, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra e a glória, hoje e por todo sempre. Amém. Amém, irmãos? O ano era 81 da era cristã. Neste ano subiu ao trono de Roma o imperador, que foi considerado o segundo Nero. Um homem maligno, sanguinário. Para vocês terem uma ideia, esse homem foi tão terrível, perseguiu tanto os cristãos, que ele teve a ponto de perseguir até a terceira geração dos filhos de Judas, o meio-irmão de Jesus. Ou seja, os netos de Judas. Ele foi atrás de todos os descendentes de Davi, da linhagem de Davi. Esse homem, seu nome é Domiciano, filho de Titus Flávio Vespasiano. Seu pai, na década de 70, destruiu a cidade de Jerusalém e inaugurou o Coliseu. E ali, em um curto período de tempo, morreu aproximadamente 10 mil cristãos. Pelas feras, pela espada, teve o sangue derramado. Nessa igreja em Laodiceia, quem fundou essa igreja foi o apóstolo Paulo, em meados do ano final da década de 40. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da igreja, passando ali pela Ásia, ele fundou as cidades de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes
Hierápolis e Colossos. E ali deixou os seus discípulos. João, o apóstolo de Cristo, nessa época aqui, em que foi escrita a carta, provavelmente no ano 90 a 95, foi o último dos apóstolos, aquele que ainda permanecia vivo. O resto tinham todos sido mortos, e mortos pelo martírio. Derramaram o seu próprio sangue. Realmente, ser cristão naquela época, naquele tempo, com aquela perseguição, era algo muito complicado. A pressão era muito grande para que você negasse a Cristo. Diferentemente, hoje, onde nós vivemos, com a total liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, não estou dizendo que não haja perseguição muitas vezes no nosso trabalho, na família, mas se compararmos com o que era ser cristão naquela época, realmente, meus irmãos, era muito difícil. Pagava-se um preço muito alto. E Jesus já havia profetizado acerca disso, lá no Evangelho de Mateus, no sermão apocalíptico, no capítulo 24. Voltando aqui para o texto. Eu quero trazer para os irmãos nessa noite algumas verdades espirituais acerca desta igreja. E aqui eu não quero me dirigir à igreja batista aqui no São Jorge, mas eu quero dirigir a mim, a você e a nós. Que tipo de cristãos nós estamos sendo? As palavras que Jesus trouxe por intermédio do apóstolo são fortes. Miserável, outras versões diz desgraçado, outras versões diz infeliz. Pobre, cego, infeliz, miserável e nu. Quando nós imaginamos essas palavras, irmãos, miserável, pobre, cego e nu, nós falamos assim, meu Senhor Jesus, essas palavras são fortes. Mas o Senhor traz essa palavra para a igreja dele com todos esses defeitos, mas ele fala no final, repreendo e amo todos aqueles a quem, repreendo e corrijo a todos aqueles quanto eu amo. A despeito dessa igreja, aliás, das 7 cartas às igrejas, essa é a única igreja onde o Senhor não dá nenhum elogio a ela. É pesada a carta é pesada. Se a carta serviu para seus ouvintes originais, a Laodiceia também serve para nós hoje. A palavra do Senhor se renova a cada dia. Nós podemos dizer com todas as letras, está aí uma promessa que é para a igreja do Senhor, que é para nós. Nós ouvimos hoje vozes estranhas, ditos evangelhos aí, que trazem muitas promessas, que muitas vezes é uma promessa para o povo da antiga aliança, que querem trazer para a igreja de Cristo, para a era da graça. Irmão, se tem algumas promessas que nós podemos e devemos nos agarrar, são as promessas de Apocalipse. Só que são promessas do próprio Senhor, que não apenas conhece a igreja dele, mas conhece os crentes. Não só conhece a igreja, não só conhece os crentes, mas conhece a intenção do nosso coração para tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor ou deixamos de fazer para o Senhor. O texto é forte, a palavra é pesada, mas é para nós. Então vamos trazer aqui algumas verdades, eu peço que os irmãos acompanhem, por favor. Vamos ver até onde o Senhor nos permite. Eu olhar no relógio ali, mas está parado, né? Então não adianta olhar muito ali. Eu peço que me dá um toque aí quando... acabaram de colocar o reloginho ali. Benção. Vamos lá então. Tempo passa, né? Então acompanhe por gentileza. Algumas verdades, algum destaque que nos chama a atenção no texto. Verso 14. A apresentação de Jesus. Vamos lá? Diz assim o texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, vai dizer, havendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos tempos nos falou através de seus filhos, do seu Filho, a quem constituiu rei sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmãos, Jesus tem falado, Jesus é a última revelação de Deus acerca da palavra dele. É Cristo, Ele é a palavra, Ele é o verbo. Ele falou e tudo se fez. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós temos que tomar cuidado hoje com muitas vozes estranhas, muita novidade no mercado da fé, que os crentes estão buscando. Às vezes muito barulho, às vezes muita promessa, às vezes um Cristo curandeiro, às vezes um Cristo milagreiro, às vezes um Cristo que vai te dar casa, carro, apartamento. Nada contra isso, irmãos. Como nós lemos aqui, nós louvamos, quer dizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus.
Mas quando Cristo diz que Ele é o Amém, é Ele quem tem a última palavra sobre as nossas vidas, sobre a vida do povo dele, sobre a vida dos filhos dele, sobre toda a criação. Não são os poderes terrenos. Não foi Domiciano quem levou João para lá, para a ilha de Patmos, aquela ilha vulcânica, onde ficavam ali os asilados políticos. Nós vemos no capítulo 1 que foi Jesus quem permitiu ele estar ali, porque Jesus tinha um propósito. E muitas vezes, irmãos, até nas nossas tribulações, o Senhor tem um propósito para a nossa vida. E o texto continua. Primeira verdade, né? A apresentação de Cristo. Ele é o Amém, Ele é a testemunha fiel, porque o que Ele fala, se cumpre. E o que Ele faz, está feito. Não precisa pedir autorização para ninguém. E Ele é a verdade, é o soberano da criação de Deus. Ele é o primeiro que venceu a morte. Ele é o Cristo ressurreto, assunto aos céus, sentado à destra de Deus. Esse é o Amém. Esse é a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E o texto segue. Segunda verdade, o conhecimento pleno que ele tem. Verso 15, diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. É interessante, né, irmãos? Conheço as suas obras. Jesus não apenas conhece a igreja dele, como ele conhece as obras. Minha esposa não conhece as minhas obras. Seu marido não conhece as suas obras. A sua mãe não conhece as suas obras. Seu patrão não conhece as suas obras. Jesus conhece tudo as nossas obras. Se você, irmão, se nós tentarmos, vamos colocar nós aqui, porque a palavra fala comigo também. Quando nós temos essa verdade, irmão, que o Senhor conhece as nossas obras, qualquer motivo de orgulho, de vaidade, de soberba, não, eu fiz isso, não, eu fiz aquilo, eu ganhei fulano para Cristo, você viu a obra que eu fiz? Você viu? Irmãos, para o Senhor Jesus, essa igreja aqui, se considerava a melhor bolachinha do pacote. Essa igreja achava que ela estava bem na foto. Aos olhos dela mesma e aos olhos da sociedade da época, da cidade de Laodiceia, essa igreja estava jóia. Essa igreja não tinha falsos profetas sendo posto à prova, como tinha na igreja de Éfeso. Essa igreja não estava sendo perseguida pela fé, como a igreja de Esmina e a igreja de Sardes. Essa igreja não se considerava uma igreja pobre, como a igreja de Esmina. Ela se considerava uma igreja rica. E nós vamos ver mais para frente aqui as qualidades dessa cidade, as quais a igreja também fazia parte, já que os irmãos da igreja faziam parte daquela cidade. Era uma cidade rica, uma cidade abastada. A cidade era tão rica que quando teve um terremoto na década de 40, ela não precisou do dinheiro do império para ser reconstruída. Diferente de Colossos, de Herápolis, que nunca se reergueram. E essa cidade, com seus próprios valores, ela se reconhecia que não precisava do dinheiro do império. E por isso ela foi reconstruída. Automaticamente, a igreja tinha esse aspecto da cidade. Se considerava rica, opulenta, poderosa. Com certeza tinha até alguns irmãos lá que é muito bem de vida, obrigado. Então, muitas vezes, irmãos, isso aí é vamos dizer assim, traz uma falsa mensagem para a gente, que nós olhamos para algumas igrejas e vemos igreja rica, poderosa, né? Com canais de televisão, com templos suntuosos, maravilhosos. Você fala, nossa, que igreja rica. E às vezes, irmãos, o que é riqueza para a gente, para Deus é pobreza. A igreja de Filadélfia se considerava uma igreja com pouca força, mas Jesus falou, tu és forte, eis que diante de você abro portas, porta de evangelismo, porta de salvação, porta de pregação. E essa igreja se considerava rica, mas aos olhos do Senhor nós vamos ver o que ela significava. O diagnóstico do Senhor Jesus, qual foi para essa igreja? E o texto segue, verso 15, né? É que está batendo o vento aqui, está tirando a folha. Bom, ok, vamos lá. Melhor seria que fosse frio. O Senhor não só conhece as obras, como automaticamente ele já faz um diagnóstico. Sei que você não é frio nem quente. E por que Jesus fala isso? Por que o Senhor falou isso? Aqui ele está usando uma característica da cidade. A cidade de Laodiceia era a cidade, uma das pérolas ali, vamos dizer, a cidade mais bonita que tinha ali. Mas porém essa cidade tinha uma falha, a cidade não tinha água, não tinha fontes de água. Então de um lado ela recebia águas frias de Colossos, do outro lado ela recebia águas quentes de Herápolis. Tantas águas de um lado como de outro vinham por formas de arquedutos. Então a água de Colossos era gelada, medicinal, terapêutica.
Então matava a sede, e as águas de Herápolis eram águas quentes, termais, medicinais também. Ambas, quando chegavam por arquedutos, por canos, chegavam quentes à cidade, quentes e insalubres. Então Jesus fala, usa esse aspecto geográfico da cidade para dizer, eu conheço. Eis que tu não és nem frio, nem quente. E é terrível, né, irmãos? Porque quando você é nem frio, nem quente, o que você é? Morno. E Jesus dá o diagnóstico e segue. Assim, porque você é morno, não é nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Veja bem, Jesus não vomitou. Ele falou que está a ponto de vomitar. Irmãos, uma das características principais dessa cidade era a apatia. Era a indiferença. Era a apostasia. Essa cidade, irmãos, quando eu digo cidade, eu estou querendo dizer a igreja que situava-se nessa cidade, era igualzinha a cidade, a igreja. E aí, nós temos que parar e refletir se a nossa vida espiritual não está assim. Porque essa carta foi para a igreja, irmãos, foi para crente. Muitas vezes nós usamos o texto aqui que nós vamos ver, esse que estou à porta e bato, para evangelizar, não está errado. Mas o contexto aqui é para a igreja do Senhor. É para os crentes, é para nós. Não é para ontem, não é para amanhã, é para hoje, é para agora e é para já. Eis que estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Essa questão aqui da miserável, pobre, cego e nu, Jesus está falando de uma forma espiritual. Uma cidade que se considerava rica, abastada, cheia da grana, era a cidade mais rica que tinha na Ásia, mas espiritualmente, Jesus fala para a igreja dele, tu és pobre, miserável. Essa cidade tinha uma característica que havia nessa cidade a fonte de medicina muito importante, a escola de medicina muito grande, muito importante da Ásia Menor. Dentro dessa área da medicina, o que se destacava era a área da oftalmologia, que era dos olhos. Tinha um pó, que só tinha nessa cidade, que era mundialmente conhecido, o pó frígio, que era quase que um milagre para os olhos, né? E Jesus fala, mas para mim, o Senhor da igreja, o Cristo, aquele que conhece as suas obras, tu és cego, cego espiritual. Irmãos, o pior engano que existe é o auto-engano. O pior engano é quando nós achamos que nós somos aquilo que o Senhor da igreja sabe que nós não somos. Se não tomarmos cuidado, irmãos, vai acontecer o que aconteceu aqui. Cristo à porta e do lado de fora. Nós vamos ver no verso 20 aqui. E pior do que Cristo estar do lado de fora, era a igreja ensimesmada em si mesmo. Cantava para ela mesma, pregava para ela mesma, louvava para ela mesma, evangelizava para ela mesma. Porém, Cristo estava do lado de fora. E pior, a igreja não sentia falta de Jesus dentro. Jesus estava do lado de fora, e Jesus faz um convite para essa igreja. E nós vamos ver mais à frente aqui. Acompanhem comigo, por favor. O conselho que Jesus dá à igreja. Vamos pular um pouquinho, porque o tempo urge. Vamos para o verso 18. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Quando Jesus fala assim, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Vamos lá para a primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Esse fogo refinado, meus irmãos, é a prova da fé. Vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Diz assim o texto. Verso 7, ok? Peço para os irmãos acompanharem, por favor. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A nossa fé, irmãos, ela é provada no fogo, é na fornalha. Quando o fogo passa por esse processo de purificação, ele fica parecido com o quê? A cor dele qual que é? A cor do fogo. Assim, a nossa fé, quando ela é provada, ela fica parecida mais com quem? Com Jesus, com Cristo ressurreto. Essa é a prova da nossa fé.
Seja na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, no perigo, na nudez. Essa é a nossa fé, ela é provada. Imagina, como eu falei na introdução, o que era ser crente naquela época, o que era ser um cristão naquela época. Jesus, quando ele se apresenta no começo da carta aqui, no começo do livro, ele vai falar, né? Ele vai falar justamente por que João estava lá na ilha de Patmos, né? Junto com outros. Pelo testemunho de Deus e da palavra e de Cristo. Esse é o preço que nós pagamos. Sede fiel até a morte. E João estava ali, testemunhando a Cristo, e Jesus recebendo essas cartas à igreja, essas cartas para nós, para o dia de hoje, para agora, para já. Um alerta que Jesus nos dá, verso 20, vamos ler? Uma das verdades, né? O alerta que o Senhor nos dá. Verso 20 diz assim. Perdão, vamos para o verso 19 primeiro, irmãos? Né? O apelo que o Senhor Jesus faz. Diz assim, verso 19, acompanhe, por favor. O apelo que o Senhor Jesus faz. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. É interessante que o Senhor Jesus, ele podia muito bem chamar a atenção, exercer o seu justo juízo, mas o Senhor, ele age com misericórdia. A palavra do Senhor diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Muitas vezes nós acabamos, nos nossos julgamentos, muitas vezes errôneo, nós julgamos com a nossa própria justiça, e não com a justiça do Cristo, e não com a misericórdia do Senhor. Mesmo essa igreja sendo pobre, cega, miserável e nu, Jesus, muito carinhosamente, muito amorosamente, diz, repreendo e disciplino a quem eu amo. Tudo isso, meus irmãos, é por amor que o Senhor faz. É por amor. Que coisa maravilhosa. A carta que não teve nenhum elogio, Jesus fala, eu te amo. A carta que só teve repreensão, Jesus fala, eu te amo. Muitas vezes, irmão, nós estamos numa situação espiritual, nas nossas lutas, né, nas nossos altos e baixos, nós achamos, já aconteceu isso comigo, não foram poucas vezes, a gente chega às vezes até a pensar que o Senhor não nos ama mais. Puxa, mas eu fiz aquele pecado de novo, caí de novo, outra vez, e o Senhor fala, eu te amo, eu te amo. Irmão, o que o Senhor Jesus pagou para nós na cruz foi um sacrifício único. Não é que a graça do Senhor seja motivo para nós pecarmos, para que a graça dele aumente em nós. Pelo contrário, a graça do Senhor nos liberta do pecado. Porque não somos mais servos do pecado, mas servos da graça de Deus. Mas, irmãos, é impressionante como com a igreja com tanta falha, com tanto engano, Jesus fala, eu repreendo porque eu te amo. O Senhor nos ama, irmãos. Irmão, o Senhor nos ama. Não é por quem nós somos, é por quem Ele é pela fidelidade dEle que Ele nos ama. Isso para nós é uma fonte, irmão, de alegria, de confiança tremenda. Errei de novo, amém. Errei de novo, levante-se. Olha o que ele fala aqui, ó. 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. A repreensão do Senhor, irmãos, nos leva a quê? A repreensão do Senhor nos leva mais perto dEle. O Senhor, como um pai amoroso, Ele nos ama e nos disciplina para que nós, é como se Ele estivesse estendendo a mão para nós. Vem, filho meu, eu te amo. Vem, filho meu. Me lembra agora quando Pedro estava no barco, né? Que falou, Jesus, vou até você. E foi, e olhou para Cristo, e ali olhou para os ventos contrários, e se afundou. E é interessante, né? Porque ele não afunda de uma vez, né? Ele vai afundando aos pouquinhos. E o Senhor vai e estende a mão para ele. Você não deixou ele, pela pouca fé dele, se afundar. O Senhor não... Os dons do Senhor, irmão, e a misericórdia do Senhor é sem arrependimento. O Senhor nos ama. Se nós ficarmos, pelo menos com esse versículo hoje, essa passagem, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Está passando por luta, irmão? Está passando tribulação? Está enfrentando aí um vento contrário? O Senhor te ama. Está frio na fé? O Senhor te ama. Mas ele fala assim, ó, arrepende-se, sê diligente. E aí vem a nossa parte. O amor de Deus, irmãos, não diminui a nossa responsabilidade. Qual o contrário de diligente? É negligente. O nosso auto-engano, né? Se é que é possível a gente se enganar, porque a gente não consegue se enganar. Mas vamos dizer assim, aquele auto-engano que a gente faz, irmãos, ele
é uma clara demonstração que em alguma área da nossa vida nós estamos indo mal. E qual que é o remédio? Porque se você detecta a doença, é necessário que você faça um diagnóstico correto. Porque um diagnóstico correto requer o quê? Um remédio correto e uma cura saudável. Se você faz um diagnóstico errado, você vai tomar um remédio errado e a consequência vai ser uma cura errada. Então, o que tem para falar aqui é assim, irmãos, se aproxime mais de Deus, se aproxime mais da palavra de Deus, comece a frequentar os cultos de uma maneira mais assídua, mais frequente, sempre que possível, é claro, falando. Se aproxime mais da palavra, da oração, da meditação, da contemplação. Se aproxime mais das obras da igreja. Se aproxime, irmãos. Maneira aí nas séries, aí, né, meu? Maneira aí nas novelas. Maneira aí nos futebol também, né? Não vamos falar no geral, né? A gente tem que maneirar, irmãos. Aquilo que é importante para nós, irmãos, requer o nosso tempo e a nossa atenção. Como temos gastado o nosso tempo? Muito trabalho. Trabalho é importante para todos nós. Precisamos sustentar a família, precisamos sobreviver. Vivemos tempos difíceis. Mas não troquem momentos com o Senhor, a comunhão da igreja, a palavra, da ceia, irmãos. Porque isso nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. A palavra é arrependa-te, né? Ser diligente. E aí, para caminharmos aqui para o final. Agora sim, o alerta de Jesus no verso 20. Eis aí uma grande verdade, meus irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Geralmente quem bate está do lado de fora, né, irmãos? Então Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. A igreja rica, poderosa, cheia de si mesmo, porém para Cristo. Jesus não fazia parte dessa igreja, irmãos. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele podia estar do lado de fora e lá ficar, mas ele bateu. E bato. Ele coloca no opcional ainda, né? Se alguém ouvir a minha voz. Talvez tem tanto barulho dentro da igreja, né, irmãos? Tanto ruído no nosso coração que muita gente não ouve a voz do Senhor, né? Não temos aquele momento de quietude, né? Pelo menos onde eu moro ali, silêncio, esquece, né? Ali, como diz o trem lá, é bagunçado. Lá o barulho, mas a gente está falando aqui, né, irmãos? Daquele momento espiritual, da nossa comunhão com o Senhor, por meio dele, da palavra. Esse silêncio, estou à porta. Será que nós estamos dando ouvido ao Senhor? E ele não só bate, como ele faz um convite ainda. Entrarei, cearei com ele e ele comigo. A ceia nós sabemos, né? Que é momento de intimidade, momento de comunhão, momento de adoração. Isso tem que ser na vida do cristão, irmãos, um momento constante. Muitas vezes vamos deixar o barulho de lado, irmãos. Vamos ter nosso momento de reflexão, nosso momento de avaliação, avaliarmos a nós mesmos. Lógico, temos a ceia, que é um momento muito especial, é um memorial. Mas a nossa reflexão interior tem que ser constantemente, diariamente, diuturnamente diante do Senhor. Que nós tenhamos essa sensibilidade e esse ouvir do Espírito Santo, né, no nosso coração. Para que o nosso coração se aqueça, para que a nossa mente se ilumine, para que os nossos olhos brilhem, para que a nossa alma incendeie. É disso que nós precisamos, irmãos. Nós vivemos tempos complicados, tempos turbulosos, tempos de muita apostasia, né? Mas a Bíblia fala, e Jesus profetizou, vai acontecer isso, irmãos, até que venha o fim. E ele vem. E o fim está próximo, eu creio nisso. A apostasia está grande hoje. Mas nós temos que olhar para o Senhor e para a palavra dele. Não olharmos os eventos e trazermos para dentro da palavra, mas olharmos para a palavra do Senhor e fazermos a leitura correta do que está acontecendo. Irmãos, não é político que vai resolver a nossa vida. Irmão, não é o nosso patrão que vai resolver a nossa vida. Irmão, não é eu trabalhar 25 horas por dia que vai resolver minha vida. Irmãos, a nossa vida está na mão do Senhor. Deus ainda é soberano, amém? Deus ainda é soberano, irmão, sobre essa terra. Deus não perdeu o controle, não. Não é, irmãos, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, não é o nosso dinheiro no bolso como essa cidade. Não é, irmãos, é a nossa comunhão com o Senhor e com a palavra dele. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É palavra, é promessa para nós. E aí, para nós finalizarmos, irmão, nós vamos para a promessa de Jesus, com tanta repreensão, com tanta exortação, com tanta alerta, mas com tanto amor, com tanto carinho. Jesus fala para essa igreja as promessas mais maravilhosas de todas as cartas
Diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Olha que maravilhoso, irmãos. Aqui está falando de eternidade. Aqui está falando de vida eterna, irmãos. Trono, está falando de poder. Isso é maravilhoso. Não é pouca coisa não, irmãos. É isso que nós devemos desejar e ansiar. É estar com Cristo. Muitas vezes nós podemos pensar, mas será que Jesus está vendo o que está acontecendo? Será que Ele vai voltar mesmo? Irmãos, misericórdia. Jesus vai voltar. Não deixe que a sociedade, essa revolução, eu não posso deixar de falar, viu, pastor? Essa revolução cultural que nós passamos, irmãos. Essa instalação dessa nova ordem mundial aí, que sai as claras. Se nós falássemos disso há 15 anos atrás, ia falar, isso é papo de crente, isso é teoria da conspiração. Nós estamos vendo diante dos nossos, os sinais estão aí, irmãos. Mas para colocar uma nova ordem, tem que tirar a velha, os valores. No final, irmãos, nós resumimos numa só. É o poder de Deus contra o poder das trevas. É o reino de Deus contra o império das trevas. Isso é que move tudo nesse mundo, irmãos. Não é outra coisa. É tudo parte, nós como cristãos, tudo nessa vida, irmão, nós temos que fazer uma leitura espiritual. Não estou falando para a gente espiritualizar tudo, mas tudo que está acontecendo, irmãos, está aqui, ó. É só nós lermos. Está na palavra de Deus. Já foi escrito. Ei, acalma o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom, diz o salmista. É nele que nós podemos confiar e descansar, meus irmãos. Mesmo nesses dias difíceis. Nós cremos que o Senhor ainda é soberano sobre tudo e sobre tudo. Ele conhece a igreja dele. Ele diz: eis que eu ando entre os 7 castiçais, o candelabro, que é a igreja, que é o povo dele. O mundo, irmão, não está entregue ao relento. Jesus não deu corda no mundo e deixou o mundo por conta de si. O Senhor ainda é soberano nessa terra. Quer queiram, quer não. Deus domina sobre tudo e sobre todos. E essa promessa é para nós. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, nós nessa noite, mediante a palavra do Senhor e o Espírito Santo, continue falando no nosso coração. Essas promessas são para nós, mas também as exortações são para nós também. Que nós sejamos diligentes. Se estamos em pecado, se temos falhado diante de Deus, o Senhor continua nos amando. Mas vamos nos acertar com o Senhor e vamos ficar firmes, irmãos, que os dias são difíceis, mas a palavra do Senhor, Ele que é a testemunha fiel e verdadeira, o soberano sobre toda a terra. Amém? Deus abençoe. O Senhor continue falando conosco. Vamos fechar os olhos, vamos orar a Deus.